A gente tá meio viciada em desafios para 2015. Como vocês perceberam, nós sorteamos no vídeo passado 15 livros que precisam ser lidos esse ano. Aí nós encontramos uma lista no Pop Sugar, que é um site de cultura pop americano, eu acho que é americano, que tem uma lista de 50 livros, 50 desafios para serem cumpridos. Na verdade eu vi no Tumblr e assim, quando eu vi, eu percebi que muitas pessoas que usam o Tumblr como um blog para falar sobre livros e tudo mais, elas vão seguir esse desafio, elas vão tentar cumprir esse desafio. E nossas amigas também estão tentando seguir esse desafio. Então eu acho que se você não quer fazer os dos 15, você acha que é muito pouco, e você prefere fazer alguma coisa mais desafiante, você pode participar desse desafio. A gente vai colocar a imagem a lista dos livros que você precisa ler no post e o link também no YouTube para você poder olhar certinho quais são, porque às vezes você não vai conseguir lembrar de todos eles só assistindo o vídeo. Mas uma coisa que nós fizemos foi encaixar os 15 livros da nossa TBR Jar, do nosso desafio, nessas 50 propostas de leitura. Então nós vamos começar a ler os desafios para vocês. O primeiro deles é ler um livro com mais de 500 páginas. Depois é um romance clássico. Então você depois lê um livro, aliás, não precisa ser nessa ordem, mas você sabe, tá escrito nessa ordem. Você tem que ler um livro que virou um filme. Um livro que foi publicado esse ano. Um livro com um número no título. Um livro que foi escrito por uma pessoa com menos de 30 anos. Um livro com personagens que não são humanos. Um livro engraçado. Um livro por uma autora feminina. Uma autora. Um mistério ou um thriller. Um livro com uma só palavra no título. Um livro de pequenas histórias. Um livro que se passa em um país diferente, o que aqui no Brasil acho que vai ser até fácil, né? Já que a gente lê muito romance americano e de outros países. Um livro que é uma não ficção, ou seja, pode ser uma biografia, um livro de reportagens, sabe? Esse tipo de livro. Um primeiro livro que é popular de algum autor. Um livro de um autor que você gosta muito, mas que você ainda não leu. Ou seja, um livro de um autor que você já leu, que você gosta desse autor, mas esse livro especificamente você ainda não leu. Um livro também que um amigo ou uma amiga recomendou pra você. Um livro que ganhou o prêmio Pulitzer. Um livro baseado em uma história verdadeira, uma história real. Um livro que está lá no fundo da sua lista de livros para serem lidos. Um livro que sua mãe ama. Um livro que assusta você. Um livro com mais de 100 anos, e esse desafio eu já cumpri porque eu li Daddy Long Legs, do Jean Webster, e é ótimo. Ele tem 112 anos. Um livro que você leu não por causa da história, mas por causa da capa. Um livro que você supostamente deveria ter lido na escola, mas você não leu, o que vai ser difícil pra gente, porque todos os livros que os professores pediam, a gente leu. Então, sei lá, às vezes algum livro da faculdade, que o professor falou, recomendou, lê. Ou então juntar um monte de xerox, nossa, né, que tinha que ter lido, mas acabou que não deu tempo de ler. Eu acho que serve. Um livro de memórias. Um livro que você consegue terminar em um dia, e esse também eu já fiz, que eu li Toda Garota Quer, da linda da Larissa Siriani. Um beijo pra você, Larissa. Um beijo, Larissa. Um livro que no título tenha palavras que sejam antônimos, ou seja, a Fernanda colocou aqui como exemplo, norte-sul, estranha, perfeição. Um livro que ele se passa num lugar que você sempre quis visitar. Um livro que foi publicado no ano que você nasceu. Aí a gente tá deixando meio ampla essa escolha, porque a gente tá colocando tanto livros em inglês que foram publicados no ano que a gente nasceu, ou então livros que foram publicados no ano que a gente nasceu, mas livros publicados aqui no Brasil. Um livro com resenhas negativas,
que no caso eu tô lendo, e tá difícil. Uma trilogia, que aí no caso aumenta de 50 para 52 livros que você precisa ler, ou seja, um livro por semana, durante o ano. Um livro da sua infância, um livro com um triângulo amoroso, ou seja, muito fácil. Um livro que se passe no futuro, um livro que se passe numa escola, num high school, mas acho que isso não precisa ser no high school, né? Vamos colocar no ensino médio mesmo. Um livro com uma cor no título, um livro que fez você chorar, ou seja, eu acho que isso é uma releitura. Ou então, acho que pode ser uma releitura, ou então um livro que você está lendo assim aleatoriamente, sei lá, da sua TBR já, que você chorou, já completa esse desafio. Um livro com magia, uma graphic novel, um livro para um autor que você nunca leu antes, ou seja, se você tem um monte de livro na sua estante, de vários autores que você só ouviu falar, mas você comprou o livro porque todo mundo diz que é bom, já compra. Um livro que você tem, mas que você nunca leu. Um livro que se passa na sua cidade natal, uma das coisas que eu acho mais difíceis, porque, por exemplo, eu não conheço nenhum livro que se passa em Campo Grande. Um livro que foi escrito originalmente numa língua que não seja a sua, ou seja, dá pra você ler um monte de livro, dá pra você encaixar vários livros só nesse desafio. Um livro que se passa durante o Natal, um livro de um autor que tem a letra inicial igual à sua letra, o que pra mim até que não é muito fácil com F, pelo menos assim, pelo que eu tava olhando, eu não achei muito fácil. Mas enfim, uma novela, um livro que foi banido, o que eu acho difícil também, não sei. Um livro que foi baseado em uma série de TV, ou um livro que virou uma série de TV. E, por último, um livro que você começou, mas que você nunca terminou. O que pra mim é muito fácil, porque eu tô com uma lista gigantesca de livros que eu tô lendo ao mesmo tempo e que eu nunca terminei. Então, basicamente, são esses 50 livros esses 50 desafios que a gente falou, que na verdade são 50, que dá 52 livros, né? E é importante ressaltar que você não precisa cumprir todos esses desafios. Mas seria legal se você cumprisse, né? Mas, por exemplo, tem alguns desafios que são meio difíceis, tipo, livro que a gente tinha que ter lido na escola e nunca leu. A gente leu todos os livros da escola, gente. Ou pra gente, acho que é o mais difícil, é um livro que se passou na nossa cidade natal. Quer dizer, se você mora no interior, tem algum livro que se passa, assim, um livro nacional que se passa no interior, assim, numa cidade específica? É muito difícil encontrar, né? Então, às vezes você pode pensar assim, não, então pode ser, você pode adaptar. É um livro que se passa na cidade que eu moro hoje, que aí já dá pra gente ler fazendo meu filme. Fazendo meu filme não, é Minha Vida Fora de Série. Ou então a gente pode ler também Diário de Débora, reler Diário de Débora, que também se passa aqui em Belo Horizonte. Então a gente vai deixar a lista com esses desafios no post do Bookaholic e aqui também na descrição do YouTube. E boa sorte pra você, caso você resolva participar desse desafio. Caso você não resolva participar, mas porque você acha que são muitos livros pra você ler, pra você conseguir lidar com o seu tempo, você pode escolher alguns deles pra você conseguir ler. Tipo, alguns livros que sejam mais desafiantes pra você, como por exemplo um livro de memórias. Ou um livro de ficção, não ficção. Porque são desafios que eles variam bastante, então a sua leitura nesse ano vai ser bem variada, o que é muito legal. Porque você experimenta vários tipos de livros e aí você vê se você gosta de um tipo ou se você não gosta, porque às vezes você nem conhece, né? Então é isso nessa semana, gente. Vocês aproveitem suas férias. Um beijo enorme pra vocês e até a próxima.